Você ama desenhar, mas sente que não consegue evoluir? Parece que você não tem o dom do desenho? Você queria viver do desenho, mas peca muito ainda na qualidade deles? Então olha esse vídeo. Nesse vídeo eu quero te mostrar um jeito muito fácil, muito prático, que vai facilitar com que você desenhe absolutamente qualquer coisa. Eu não estou falando de copiar, não estou falando de passar por cima, muito menos daqueles aplicativos, coisa que dá efeito, sabe? Não é nada disso, tá? É uma técnica real, que vai permitir com que você desenhe com muito mais facilidade. Quando eu falo de desenhar qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Se você quer entender qual técnica é essa e como usar ela nas suas ilustrações, nos seus desenhos, olhe esse vídeo até o final. Com ela, você vai conseguir desenhar com muito mais facilidade. É um método para você mudar de um desenho assim para um desenho assim. E você não vai acreditar como eu cheguei na descoberta desse método. Eu sempre gostei de desenhar. Desde a minha infância, lá pelos meus 4, 5 anos, eu era apaixonado por desenho. Eu acredito que você é assim também. Mas por mais que eu gostasse de desenhar, tanto na adolescência que eu era conhecido como aquele cara que gostava de desenho, que estava sempre desenhando alguma coisa, por mais que eu gostasse de desenhar, eu não conseguia evoluir aquela técnica. Eu sentia que estava estagnado. Chegou um ponto que eu não conseguia dar aquele passo que falta, sabe? Para você se tornar um profissional. Então, eu cheguei a fazer alguns cursos e o problema, na minha opinião, é que todos eles ensinavam a copiar. Eu não entendo qual é a cisma desse pessoal querendo ensinar a gente a copiar. Porque assim, se você quer ser um ilustrador profissional, se você quer viver disso, realmente vai precisar criar, né? Nenhuma empresa vai dizer, vai lá, Rodrigo, copie isso aqui para mim. Óbvio que as pessoas que copiam vivem disso, mas aí tem outro estilo, né? Não é ilustração, tem gente que faz caricatura, coisas do tipo, mas enfim. Quando eu tentava criar, nossa, era um desastre, porque eu pegava um desenho, eu tinha uma ideia e eu pensava, não, esse aqui vai ser o melhor desenho que eu já fiz na minha vida. E eu ficava horas ali em cima, sério, quando eu falo horas, imagina 4 horas em cima de um desenho. E eu fazia isso, só que chegava no final e era uma frustração absurda. O desenho ficava desproporcional, sabe? Ficava torto, nada daquilo que eu tinha imaginado eu conseguia passar para o papel. Eu até fazia uns desenhos bons às vezes, né? Eu não vou dizer que não fazia, porque eu fazia. Só que esses desenhos bons, eles eram todos iguais, ou seja, eu mudava a roupa, o cabelo, mas no final era sempre a mesma coisa. Aí você não consegue desenhar, mas ama o desenho, o tempo vai passando e você vai tendo aquela frustração, né? Tipo, pô, será que um dia eu vou conseguir desenhar profissionalmente? Aí você vai estudando, vai tentando, mas vai vendo que não consegue evoluir. Os seus pais vão te perguntando quando é que esse garoto vai arranjar um emprego. Aí vai batendo aquela frustração, né? Sabe aquela sensação que você tem que vai desistir daquilo tudo? Que você realmente não vai ter jeito, né? Acabou o seu sonho. Eu, na época, até estava procurando alguma coisa que tivesse mais a ver com o desenho. E eu estava quase desistindo. Esse quase desistindo de desenhar para mim era tipo, não é para mim. Eu não tenho o dom. Eu não tenho a habilidade necessária para fazer isso. Só que aí uma coisa aconteceu, porque foi um fato que me marcou muito. Um dia eu estava lá navegando pela internet, vendo alguns blogs que ensinavam a desenhar, e aí eu me deparei com um blog que falava sobre animação tradicional 2D. Ali falava de todo o processo de criação. Nesse blog eu vi alguns estudos do Glen Keane. Sabe a animação do Tarzan, aquela da Disney? Eram as artes para essa animação. Lá haviam todos os estudos gestuais, os esboços, a procura do Glen Keane pela criação e movimentação do protagonista. O Glen foi a grande mente, o grande animador e designer de personagens dos estúdios Disney na era dourada da animação tradicional, de meados de 80 a 2000. Ele trabalhou e dirigiu grandes clássicos que embalaram a nossa infância, como A Pequena Sereia, o Aladdin, o Rei Leão. O cara é simplesmente o mestre dos mestres. Nesse blog eu vi todo o processo de criação e eu fiquei encantado. Eu estava quase desistindo e isso já me deu aquele gás. Eu vi aquele desenho muito achurado, parecia inacabado, com as linhas grossas. Eu fiquei me perguntando, né, o que realmente era aquilo?
Porque a gente não está acostumado a ver um desenho tão achurado, a gente está acostumado a ver um desenho bonito, mais limpo, um desenho mais bem feito. Não eram esses desenhos assim inacabados, sabe? E lá nesse blog tinham vários desses. Eu comecei a pesquisar então sobre aquilo e descobri que esse tipo de desenho era nomeado de sketch. E essa técnica, o sketch, que foi a grande virada na minha carreira, que é a técnica que eu quero te passar hoje. Quando eu falo que essa técnica é essencial para o seu desenho, é porque ela é essencial mesmo. Pega os maiores desenhistas do mundo, você vai ver que todos usam isso. Glen Keane, que é esse cara que eu acabei de falar, Cory Lofts, que é o cara que criou os conceitos daquela animação Zootopia, sabe? Que por sinal, se você não assistiu, eu recomendo, porque é um filme fantástico. Ele também utiliza essa técnica. Aaron Blaise, que é um dos maiores animadores de todos os tempos e é meu mestre. Jim Kim, que é o único artista coreano trabalhando para Disney. Todos possuem estilos diferentes, mas eles usam a mesma técnica. Eles usam o sketch. Eu comecei a estudar e aprender mais sobre aquilo, como criar sketches. Comecei a aprender outras técnicas que estavam relacionadas, como achuras, desenho gestual, o método de criar livros, meus personagens e o universo visual. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar essas técnicas, os meus desenhos tiveram um resultado extraordinário. A diferença foi gritante. É como se eu tivesse saído da água para o vinho. Aquilo foi simplesmente incrível. Porque uma coisa que era muito difícil ficou fácil. A sensação que eu tive é como se eu pudesse desenhar qualquer coisa. Aquela sensação era indescritível. Já pensou você poder desenhar aquilo que você quer, você pegar aquela ideia que está na sua cabeça, aquela coisa que você está imaginando e ficar exatamente como você planejou? Porque eu não conseguia fazer isso antes. E eu comecei a postar esses desenhos na internet. Eles começaram a ter uma repercussão muito maior do que eu estava esperando. Chegou o ponto que eu comecei a ser chamado para trabalhar em agência. Eu comecei a ser chamado para fazer capas de livros infantis. E aí foi muito bacana, porque meu trabalho começou a vir, né? Ah, mas o que você fez? Até me perguntaram como que eu promovia meu trabalho. E eu sempre respondia: eu comecei a fazer bons desenhos. Óbvio que você tem que publicar, tem que divulgar, mas a maior parte foi pelo cuidado que eu tinha com o meu trabalho. E aí eu consegui sair da casa dos meus pais, fui morar sozinho. Chegou um momento que eu realmente conseguia viver daquilo, e viver de uma forma assim, tranquila. Tudo graças ao bendito sketch. Óbvio, teve muito trabalho, muito estudo depois, mas compreender ele foi um divisor de águas para mim. Agora você deve estar se perguntando, como é que eu faço esse bendito do sketch? Bom, eu vou te mostrar aqui como é que você pode usar isso de uma maneira rápida e prática. Eu vou mostrar agora então os materiais que eu vou usar para fazer esse método do sketch. Eu tenho aqui então um lápis de pastel seco num tom azul escuro. Tenho um lápis de carvão 4B, eu gosto muito de desenhar com esses materiais. E tenho aqui um bloco de desenho normal, uma folha levemente texturizada que provavelmente você tenha na sua casa também. Eu vou mostrar então agora um pouco do processo e um pouco do conceito disso para vocês. Vou começar o meu esboço usando um lápis de pastel seco num tom mais claro que o meu traço final. Aqui eu estou usando um lápis de carvão azul, ok? Ou de pastel. Bom, é importante que a parte do esboço ela seja mais clara que o traço final, ok? Notem que logo de início eu não estou preocupado com acabamento, ele vai ser um esboço mais sujo. E aqui, ó, eu estou só me preocupando nesse primeiro momento com as formas básicas da minha criatura. Eu não vou me preocupar com detalhes, com nada desse tipo. Porque agora é hora de você ser livre, de trabalhar com a sua criatividade. Essa parte da achura, ela ajuda você a ser mais livre, né? Aqui não é a parte que entra o acabamento, aqui é a parte que entra o conceito. Imagina você ter que dar várias opções para o seu cliente, ou você desdobrar vários esboços de ideias criativas num curto período de tempo. Então você precisa ter liberdade, ser criativo, não ter apego agora. Essa é só a parte de você ser expressivo. Eu sempre falo que os esboços, os sketches são imensamente mais expressivos do que a obra final. Eu só tenho linhas, só tenho achuras, só tenho borrões
e a gente já consegue enxergar um dragão nessa minha figura. Eu vou pegar uma outra ilustração agora e vou refinar ela. Eu fiz esse mesmo personagem, só que de um outro ângulo, e nós vamos mostrar agora esse processo. Aqui eu tenho aquele mesmo personagem que eu acabei de desenhar, só que em outro ângulo, certo? Notem que eu tenho toda a base construtiva por detrás, eu fiz ele tão rápido quanto eu fiz aquele, certo? Esse aqui, a base construtiva está feita com esse carvão, com esse lápis de pastel azul, ok? Para finalizar, você tem a opção de passar uma cor mais escura. Eu uso esse lápis de carvão preto, né? Notem que eu vou usar as linhas guias da base para me localizar, mas mesmo assim, mesmo isso sendo um traço refinado, ele tem um aspecto de esboço, né? Notem que eu não estou preocupado em fazer detalhezinhos pequenos, eu estou preocupado só com o conceito da minha peça. Quando você mostra a sua obra, o seu desenho, a sua ilustração, você tem que mostrar a sua criatividade, né? A técnica refinada em si está na expressão, então você tem que ser expressivo. Eu acho que esses lápis de pastel, de carvão, eles ajudam a deixar a peça com um aspecto muito mais orgânico, muito mais refinado no sentido de elegante, do que algo liso, né? Eu gosto muito desse aspecto esboçado. E notem que eu estou fazendo o máximo possível para não perder a força da geometria, nem a força da geometria e nem a força do esboço. Esse traço limpo eu tento resolver a minha base conceitual com o mínimo de linhas possíveis, e notem que o quanto eu achurei lá, o nível da achura aqui está menor. Eu estou tentando reduzir o número das linhas, mas continuar sendo o mais expressivo possível. Imagina que você tenha que desdobrar 5, 10 opções de layout num curto período de tempo. Então os detalhes, eles entram somente no final dos finais. Se você colorir, eu costumo mostrar para os meus clientes as ideias criativas exatamente desse tipo. Bom, eu acho que você conseguiu captar como é feito esse processo, né? Eu aqui esbocei um dragão, mas você pode esboçar o que você quiser. Eu quero que você teste aí. Tente fazer um esboço rápido, rabiscar, depois finalizar com o material que você tiver. Você vai ver a facilidade que vai ter para fazer o desenho. Hoje, além de ilustrador, eu trabalho como professor de desenho e vejo os meus alunos conseguirem esses resultados. Olha o desenho de antes e depois de uma de minhas alunas. Você consegue notar a diferença? Isso acontece porque nossa mente tem algumas limitações. É igual fazer uma música, por exemplo. Você não pode tentar pegar um microfone e sair por aí cantando. Você faz por partes. Ou então, vamos pegar um exemplo, fazendo uma redação. Você faz primeiro o esboço, a rasura e tal, e vê se ficou bacana. Aí então você finaliza. É como colocar tijolo por tijolo, isso faz toda a diferença. Você não precisa enxergar a coisa finalizada para construir ela. E aí, se você errar nessa primeira construção, não tem problema, ela está ali justamente para sofrer correções. O seu processo fica muito mais orgânico. Esse aqui, por exemplo, é um livro que eu publiquei utilizando essa técnica, ok? Esse outro trabalho que você vai ver agora na tela também foi um trabalho no qual eu usei toda a técnica do esboço primeiro. Você consegue ter, num curto período de tempo, muitas opções. E como eu falei anteriormente, a base de um ilustrador está na criação, na criatividade. A finalização, ele é um acréscimo disso. E se você é como eu era, que gosta de desenhar, mas não consegue evoluir a sua técnica, e se sente perdido, eu tenho uma notícia incrível para você. Desde que eu comecei a aplicar essas técnicas nas minhas aulas presenciais, eu comecei a ouvir coisas como eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas na minha vida. Além de muita gente agradecendo também, dizendo que ficou mais fácil para desenhar depois de aplicar os meus métodos. Para mim ficou muito claro que eu tinha que passar esse método para as outras pessoas. É por isso que eu criei um treinamento 100% online, no qual você pode fazer da sua casa,
onde eu ensino o meu método de desenho completo. A ideia não é que você aprenda a copiar, mas sim domine a técnica, não só do Sketch, mas como de outras que também estão agregadas. No curso, eu ensino como desenhar personagens, onde uso o meu estilo cartoon. Ah, Rodrigo, mas por que desenho de personagem? Porque compreendendo o conceito de desenho de personagem, muitas vezes você consegue desenhar outras coisas. É muito mais difícil, por exemplo, desenhar uma cabeça tridimensional, que é algo que você aprende já logo nas primeiras aulas do curso, do que uma casa tridimensional, por exemplo. No desenho de cabeças, você achata, brinca com as formas, brinca com as proporções dela. Então é algo mais complexo. E apesar do meu estilo ser cartoon, que é o estilo utilizado em estúdios de animação como Disney e outros grandes estúdios, também de jogos de games atuais, por exemplo, entendendo esses conceitos, você vai conseguir levar ele adiante para as outras técnicas e até mesmo achar o seu estilo. Nesse curso, eu ensino desde o sketch básico, onde você cria desenhos mais simples, usando formas mais básicas, até ilustrações mais complexas, onde você utiliza outras técnicas em conjunto com essas técnicas do sketch. Você vai aprender também como utilizar blocos geométricos no desenho. Isso vai facilitar com que você crie cabeças e formas tridimensionais. Sabe quando você quer fazer isso com os seus personagens, movimentá-los? Eu vou te ensinar como usar esses blocos geométricos para facilitar com que você desenhe elas em posições variadas, como de lado, de cima, de baixo, para que como seu desenho tivesse em 3 dimensões. Depois dessa aula, eu garanto que você vai começar a ver esses blocos geométricos em tudo na sua volta, sempre que você for desenhar. Teremos também uma aula exclusiva de expressões. Nessa aula você vai aprender como dar expressões como raiva, medo, felicidade, fazer sentimento nos seus desenhos. Seus personagens vão ficar com muito mais vida e você vai conseguir expressar emoções. Esse módulo é muito importante porque eu vejo muita gente fazendo desenho igual, sem sorriso, ou sempre com o mesmo rosto. Você vai sentir que realmente consegue fazer seus personagens transmitirem alegria, raiva, enfim, várias emoções, vários sentimentos. A gente também vai ter aula de como desenhar rostos, cabeças com formas complexas. Você vai aprender tanto com formas simples quanto com formas complexas. E usando essas formas complexas, você vai ver que os personagens vão ficar mais dinâmicos. Sabe quando você olha aqueles filmes que um personagem tem o rosto mais fino, outro tem o rosto mais rechonchudo? Você vai ver que o seu desenho vai variar muito mais, eles ficarão mais caricatos, como nos filmes. Eles vão expressar uma personalidade além de serem mais diversos. Você vai aprender o passo a passo de desenhar cabeças e expressões usando a técnica do sketch e várias outras, que vão mudar a forma com que você vai desenhar. Você vai aprender também a finalizar o seu desenho usando técnica tradicional, ou seja, caneta, papel, lápis de cor. Bom, e além disso, eu também separei alguns bônus muito interessantes para você. O primeiro deles é um curso completo de como desenhar corpos. Você vai aprender como desenhar os corpos dos seus personagens. E aí a coisa vai fluindo e ficando um pouco mais complexa. A gente vai trabalhar bastante com sketch nessas aulas. Eu vou te mostrar como fazer sketches rápidos, diversos, trabalhando com vários tipos de biotipos de corpos diferentes. Você vai aprender também como usar anatomia voltada ao cartoon nesses esboços, para dar mais musculatura para o seu desenho, sabe? Eu ensino também o passo de como caracterizar o seu personagem, como, por exemplo, se você quiser criar um pirata, ou você quiser criar seu próprio campeão do LoL, ou até inventar seu próprio personagem para algum livro. Você vai aprender como usar as referências para fazer isso, e aí a imaginação não tem limite, né? Você também vai descobrir como finalizar esses desenhos de forma digital, então a gente vai usar o Photoshop. Você vai ver todo o meu processo de colorização digital desses desenhos. Já imaginou seus desenhos finalizados, com aquela aparência profissional? Pois então, imagina o tanto de coisas que você pode desenhar e pode aprender fazendo essas técnicas. Seja para colocar no seu portfólio ou em uma peça que você vai ilustrar como a capa de um livro
ou um infográfico para alguma revista, para algum game, uma história em quadrinhos, um quadro, enfim, são infinitas possibilidades. E para você se inscrever nessa turma, eu também tenho mais 2 outros bônus. O primeiro é um curso completo mostrando como você pode criar personagens a partir de descrições. Ou seja, quando você trabalha de forma profissional, você recebe uma descrição, o chamado briefing, e aí você precisa criar seus próprios personagens a partir daquilo. E nesse meu curso eu vou abrir para você como é o meu processo de criação a partir desse briefing. Você vai ver o passo a passo, desde a leitura do briefing até a finalização do seu desenho. Aqui você vai se sentir como um profissional, ou seja, alguém que domina não só a técnica, mas também o processo. Vai ficar seguro para pegar trabalhos e dar conta deles de uma maneira profissional. E como vai compreender como desenhar personagens, utilizar esboços, eu vou te dar mais um bônus. É um curso introdutório à pintura digital. Nesse material você vai ver o passo a passo de uma pintura e eu vou explicar os conceitos de como colocar luz e sombra, como escolher a cor local, vou explicar alguns efeitos, tudo usando o Photoshop. E você ainda vai ter acesso ao meu grupo de suporte de alunos, na qual eu vou tirar todas as suas dúvidas. E caso você ainda esteja indeciso, eu estou te dando uma garantia de 15 dias para testar o curso. Então faz assim, ó, testa, coloca em prática tudo aquilo que eu ensino no curso. Nota como você vai mudar a maneira com que você vai desenhar. Se por algum motivo você não ficar satisfeito, manda um e-mail para o nosso suporte e a nossa equipe vai te devolver todo o seu investimento de volta. Simples assim. Faz o seguinte então, clica aqui embaixo, vai para a tela de compra do curso, você vai preencher os seus dados, tanto na opção boleto quanto na opção parcela, e são várias opções de pagamento. Depois disso, você vai receber um e-mail com um login e a senha para acesso do curso. E se você não desenha nada, já na primeira aula você vai aprender como desenhar cabeças utilizando formas básicas. Se você chegou até aqui é porque realmente quer aprender a desenhar. Você pode continuar adiando seu sonho ou tentar aprender por conta própria como eu fiz e ir quebrando a sua cabeça até descobrir o processo. Eu elaborei esse treinamento justamente para te ajudar a evitar todos os erros que eu cometi. Então, se você quer aprender como desenhar, como criar seus personagens, clica no botão que vem aqui embaixo e vamos fazer parte desse curso. Eu espero você lá e um grande abraço. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Laís e eu fui aluna do professor Rodrigo alguns meses atrás pelo curso de Cabeças e Expressões online pelo eTutors e eu tô aqui para dar o meu feedback do que eu achei do curso. Então, na época me chamou a atenção justamente pela dificuldade que eu estava tendo em fazer os personagens diferentes uns dos outros e eu queria que cada personagem meu contasse uma história mesmo. E o curso veio realmente como um empurrão para mim, porque foi o primeiro contato que eu tive com os conceitos de design de personagem, tudo que engloba, como o shape, de cabeça, os olhos, as expressões e o movimento de tudo. E o mais importante, que a gente tinha que aprender o realista, os conceitos geométricos mesmo de uma cabeça humana, para depois aprender a estilizar. E aqui estão alguns exemplos que eu fiz durante o curso, e aqui alguns exercícios que eu fiz depois. E esses aqui são os desenhos antigos meus, que eram bem animescos mesmo. Mas é isso, o curso realmente foi um boost assim pra mim e eu só pretendo fazer mais ainda. Os cursos de pintura digital e o design de personagem que, se eles disponibilizarem mais, enfim, só tenho a agradecer mesmo. E é isso. Olá, meu nome é Catarina Fernandes, sou designer gráfico e eu tenho uma grande paixão que é o desenho. Eu desenho desde criança, mas já fazia um bom tempo que eu não praticava, porque eu sempre tive muita dificuldade em criar meus próprios desenhos. E isso me deixava muito frustrada. Já fazia um bom tempo também que eu estava procurando um curso de criação de personagens para fazer, porque eu tenho um projeto que consiste basicamente na criação de um personagem. E pesquisei bastante, mas a maioria dos cursos que eu encontrei não era bem do estilo que eu queria e são realmente muito caros. Então eu encontrei esse,
de design de personagens do eTutors online a um preço muito acessível e resolvi adquirir ele. Depois que eu fiz o curso, eu notei assim, uma mudança praticamente imediata nos meus desenhos. Eram como se eles fluíssem mais naturalmente. Eu finalmente consegui passar para o papel a imagem e a ideia que eu tinha em mente. E isso para mim foi um grande avanço, eu dei um grande passo, pois eu pude finalmente perceber que eu poderia realizar o meu sonho, que é ilustrar um livro infantil. O curso é muito bom, o Rodrigo tem uma didática incrível, ele explica as coisas de uma forma simples e fácil de entender, ele é calmo, paciente e principalmente ele foca muito nos pontos essenciais do cartoon, que é o exagero e a simplificação das formas. E ele fazendo isso faz com que a gente não se esqueça disso na hora de desenhar e facilita muito. A maneira também que ele trabalha as formas geométricas e como ele explica o conceito de cartoon, eu não encontrei em nenhum outro curso que eu já fiz. Recomendo muito o curso para quem quer realmente aprender a criar seus próprios personagens, para quem gosta muito de desenho. Vale muito a pena, gente, porque o curso realmente supera as expectativas.